Hoje vamos falar sobre os mais de 91 mil soldados alemães em condições desumanas após a rendição em Stalingrado. Os mesmos enfrentaram fome, hipotermia, doenças e vários abusos sob custódia soviética. E eu convido você para assistir esse super documentário até o final, hein? E não perder nenhum detalhe. Preparados? O Pacto de Não Agressão e o papel da Polônia. Apesar de todo o ódio mútuo entre comunistas e nazistas, existia um acordo específico para que a Alemanha e a União Soviética não se atacassem. Esse acordo ficou conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov. O nome foi dado em homenagem aos ministros das relações exteriores dessas duas nações. O acordo em questão foi assinado em 23 de agosto de 1939 e dividia as influências alemãs e soviéticas nos territórios da Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia e Romênia. A ideia é que, além de não se atacarem diretamente, os dois governos também não impedissem um ao outro economicamente e nem que se aliassem com outros países inimigos. Obviamente, esse pacto não perdurou por muito tempo, né? Ele foi descumprido pelo Hitler, em 1941, quando a invasão alemã na União Soviética teve início. Ali, naquele momento, começamos a ver os momentos mais brutais e decisivos da Segunda Guerra Mundial. A invasão alemã na União Soviética. A Operação Barbarossa. Não podemos falar da invasão nazista na União Soviética sem citar a famigerada Operação Barbarossa. Afinal, foi através e após ela que todos os outros atos ocorreram na Frente Oriental durante a Segunda Guerra Mundial. Ela teve início em 22 de junho de 1941 e foi uma peça fundamental na estratégia alemã para os desdobramentos do combate. Em primeiro lugar, Hitler vislumbrava a União Soviética como uma ameaça significativa ao domínio alemão na Europa Oriental. Ele acreditava que, eliminando essa ameaça, poderia solidificar a posição do Reich alemão em toda a região. Além disso, a ideologia nazista via os eslavos como raças inferiores, e a expansão territorial para o espaço vital alemão estava intrinsecamente ligada a essa visão. Outro motivo crucial para a invasão foi a busca por recursos naturais. A Rússia oferecia vastos recursos, como por exemplo, terras agrícolas, férteis, depósitos minerais, extensas áreas florestais. Isso fazia com que os nazistas pudessem pretender explorar para sustentar o esforço de guerra alemão e alcançar uma maior autossuficiência. O anticomunismo arraigado na ideologia nazista também desempenhou um papel significativo. Hitler esperava desmantelar o comunismo na União Soviética, vendo a eliminação do governo soviético liderado por Stalin como um passo crucial nessa direção. E como falamos anteriormente, todas as outras batalhas entre nazistas e soviéticos em território oriental ocorreram após essa operação, mesmo que oficialmente ela tenha se encerrado no final de 1941. Uma dessas operações que ocorreram pouco depois foi a Fall Blow, como vamos falar a seguir. O que foi a Fall Blow? Bom, no calor do verão de 1942, as forças alemãs lançaram uma ambiciosa ofensiva na frente oriental. Essa ofensiva foi denominada de Operação Azul, Fall Blow, focando no setor sul da União Soviética. Os alemães visavam capturar dois objetivos cruciais: o rio Volga e a rica região petrolífera do Cáucaso. A conquista desses pontos estratégicos representaria uma derrota decisiva para as forças soviéticas. 6 meses após o seu início, a chamada Operação Azul revelou-se não como o triunfo esperado pelos alemães, mas sim como um dos maiores desastres militares do século. O épico confronto, centrado em uma cidade remota às margens do rio Volga, transformou-se no cenário sombrio, onde quase 2 milhões de pessoas, 2 milhões de vidas encontraram o seu eterno descanso. Em 2 de fevereiro de 1943, a capitulação do 6º Exército em Stalingrado foi oficializada, marcando o fim dos tiroteios e o término da batalha mais sangrenta da história da humanidade. O desfecho da batalha deixou para trás um cenário de destruição, privação, fome e frio em Stalingrado. O destino dos 91 mil soldados alemães sobreviventes ao cerco era sombrio. O seu sofrimento persistiu além do campo de batalha. Condenados a anos de cativeiro, os soldados alemães sobreviventes enfrentaram a dura realidade de trabalhar no solo soviético para reconstruir a nação que tentaram conquistar.
A maioria deles nunca regressaria, deixando um legado de tragédia e sofrimento no rescaldo da batalha mais brutal do século. Mas por que atacar Stalingrado, hein? É uma boa pergunta, né? A escolha de Hitler em atacar Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial foi guiada por uma complexa combinação de fatores estratégicos, ideológicos e simbólicos. Stalingrado, situada às margens do rio Volga, era uma cidade de importância estratégica e industrial para os soviéticos. Primeiramente, o simbolismo ideológico desempenhou um papel crucial. O nome da cidade, dedicado ao líder soviético, Joseph Stalin, conferia um valor simbólico especial. A conquista de Stalingrado seria uma maneira de Hitler minar a moral soviética e impactar psicologicamente o regime comunista. A cidade também era um ponto vital para os soviéticos conseguirem acessar os campos de petróleo que estavam espalhados pela região do Cáucaso. Hitler acreditava que conquistar o local também facilitaria o processo de autossuficiência do Terceiro Reich economicamente falando, e também na manutenção da guerra ativamente. Um outro ponto relevante era tentar impedir que os homens do Exército Vermelho pudessem abastecer as suas tropas, já que geralmente a cidade era um ponto fundamental para o transporte de suprimentos para os militares de Stalin. Bom, Hitler acreditava que vencer a batalha em Stalingrado também traria uma redução significativa no contingente de tropas inimigas. A ideia era encurralar os soviéticos e destruir o maior número de soldados possíveis. Nenhum desses objetivos foi alcançado. A Operação Urano, lançada pelos soviéticos, acabou sendo crucial para derrotar os nazistas na frente oriental. E vamos falar mais sobre isso agora, na sequência do vídeo. Fique aí. E antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco. Comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo, hein? E ainda vai poder ficar fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. Operação Urano. A Operação Urano representa um capítulo crucial na história da Segunda Guerra Mundial, sendo uma resposta estratégica magistral das forças soviéticas aos avanços alemães na frente oriental. Lançada em 19 de novembro de 1942, a operação foi concebida como uma contraofensiva para conter o avanço alemão que ia em direção aos campos petrolíferos do Cáucaso, um objetivo associado à Unternehmenblau alemã, justamente a operação citada anteriormente. O cerne da Operação Urano era cercar as forças alemãs que estavam firmemente enraizadas nos combates pela cidade de Stalingrado. O planejamento estratégico meticuloso, liderado por comandantes como Georgy Zhukov, envolveu uma manobra em pinça, com ataques convergentes nas extremidades norte e sul do saliente alemão em Stalingrado. Na porção norte, as frentes soviéticas do oeste e do Don lançaram ofensivas coordenadas, enquanto que ao sul, as frentes do sudoeste e do sul realizaram ataques simultâneos. A superioridade numérica e as táticas inovadoras soviéticas foram fundamentais para superar as defesas da Alemanha. O êxito da Operação Urano foi notável. Até meados de dezembro de 1942, as forças alemãs em Stalingrado foram totalmente cercadas, levando à rendição de aproximadamente 300 mil soldados do eixo e seus aliados. Essa rendição maciça representou uma das derrotas mais significativas do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Além de reverter o avanço alemão na frente oriental, a vitória na Operação Urano teve implicações mais amplas no curso da guerra. Esse triunfo soviético marcou um ponto de virada estratégico e contribuiu para uma mudança geral em favor dos aliados. A Operação Urano não apenas destacou a habilidade estratégica dos comandantes soviéticos, mas também se tornou um marco na narrativa da resistência e da vitória sobre as forças do eixo durante esse conflito global. O que aconteceu com os prisioneiros alemães? Os destinos dos cerca de 91 mil soldados alemães capturados em Stalingrado após a rendição revelam uma narrativa complexa e desafiadora, pontuada por privações extremas e as vicissitudes da história pós-guerra. A captura do 6º Exército Alemão em fevereiro de 1943 pelos soviéticos não apenas marcou uma derrota militar significativa, mas também desencadeou um período difícil para esses prisioneiros de guerra. Durante o cerco de Stalingrado, os alemães enfrentaram condições terríveis, desde o inverno rigoroso até a escassez de alimentos e munições.
A rendição, embora colocasse um fim aos combates, deu início a uma nova fase desafiadora. Os prisioneiros foram levados para campos soviéticos feitos para presos de guerra, onde a falta de recursos, as condições precárias e o trabalho forçado eram parte de uma realidade cotidiana, como eram as estruturas das prisões soviéticas para os alemães. Durante a Grande Guerra Patriótica, o conflito entre a União Soviética e os nazistas, há uma crença comum de que os prisioneiros alemães eram enviados diretamente para os Gulag, os centros prisionais soviéticos. No entanto, essa percepção precisa ser contextualizada aqui. Os centros de detenção soviéticos também abrigavam indivíduos acusados de crimes como sabotagem, espionagem, roubo qualificado e até aqueles condenados por crimes políticos. Diante desse cenário, em 1941, o NKVD, Comissariado do Povo para Assuntos Internos, estabeleceu a chamada Direção Principal para Prisioneiros de Guerra e Internados. Essa entidade ficou encarregada da construção, do transporte, do alojamento e também da guarda de campos de trabalhos forçados dedicados exclusivamente a prisioneiros de guerra alemães e os seus aliados. Entretanto, nos primeiros 2 anos de sua existência, essa direção de assuntos dos prisioneiros de guerra enfrentou desafios logísticos e externos significativos. A escassez de mão de obra dificultou a construção simultânea de vários campos em todo o país. Além disso, a incerteza militar na frente tornava difícil para as autoridades determinar exatamente onde construir esses campos. De acordo com estatísticas apresentadas por Grigory Krivoshev, historiador militar russo, entre junho de 1941 e junho de 1942, o Exército Vermelho capturou pouco menos de 20 mil prisioneiros de guerra. No entanto, após a Batalha de Stalingrado e a ofensiva soviética na região do Don, esse número teve um aumento significativo. Entre julho e dezembro de 1942, atingiu pouco mais de 170 mil. E entre janeiro e junho do ano seguinte, aproximadamente 365 mil prisioneiros alemães foram capturados. Esse aumento na quantidade de prisioneiros alemães demandou a criação de novos campos de prisioneiros, especialmente nos territórios reconquistados pela União Soviética. A divisão administrativa dos campos prisionais expandiu-se, exigindo a organização e a distribuição desses campos por macro-regiões. Tomando Stalingrado como exemplo, a cidade estava confinada à região do Volga, que abrangia 16 administrações de campos e 135 campos de trabalhos forçados. No caso específico de Stalingrado, foram estabelecidos 40 campos improvisados de distribuição de prisioneiros, dos quais 27 estavam localizados diretamente na cidade. Esses campos, evidentemente, tornaram-se o destino imediato dos prisioneiros feitos após a rendição do 6º Exército, exceto pelos 24 generais e pelo Marechal Paulus, que foram transferidos para campos destinados à hierarquia militar superior em outras regiões. Como já mencionado anteriormente, na região de Stalingrado, a União Soviética implementou 40 campos de distribuição de prisioneiros, destinados a serem locais de trânsito temporário. As dificuldades estruturais. Bom, de início, a intenção era confinar todos os prisioneiros na região de Stalingrado, visando fazê-los iniciar rapidamente os trabalhos de reconstrução na cidade. No entanto, devido às precárias condições físicas dos prisioneiros, os soviéticos optaram por realocá-los nos campos mais próximos, sendo eles em Beketovka e também em Krasnoarmeysk. Esses são os maiores, abrigando cerca de 70 mil dos 91 mil prisioneiros de guerra. A escolha dos locais foi realizada de maneira precipitada e desorganizada pela administração soviética, resultando no alojamento inicial dos soldados alemães em estruturas decadentes, cabanas e quaisquer edificações ainda de pé. Essa decisão apressada e a falta de preparo logístico explicam em parte a elevada taxa de mortalidade entre os prisioneiros do 6º Exército, que estava entre as mais altas, se não a mais alta de fato. Em resumo, no início de 1943, a União Soviética ainda não dispunha de campos de prisioneiros de guerra adequados para acomodar um contingente tão numeroso. Essa carência estrutural contribuiu significativamente para as adversidades enfrentadas pelos prisioneiros alemães, agravando as condições já precárias em que eles se encontravam. As ondas de mortes de prisioneiros, além da escassez de alimentos, dos problemas logísticos e dos problemas sanitários enfrentados nesses locais pelos prisioneiros de guerra,
Devemos também lembrar que o clima não era nada agradável para os alemães, né? Muitos acabaram sofrendo com as consequências físicas e mentais em decorrência do forte inverno russo. Isso pode ser observado especialmente nos primeiros meses do ano de 1943. A falta de assistência médica adequada, aliada à desnutrição e ao trabalho forçado extenuante, resultou em um número alarmante de mortes. Muitos prisioneiros sucumbiram a doenças, exaustão, e também a exposição ao frio implacável. Em Beketovka, por exemplo, cerca de 27 mil prisioneiros já haviam falecido até meados de junho de 1943. As mudanças nas condições de trabalhos forçados e também nas estruturas só passaram a ser observadas a partir da primavera do mesmo ano. A gestão soviética adotou uma nova abordagem, emitindo em 1º de março uma diretriz que divergia do plano inicial. Ao invés de concentrar todos os integrantes do 6º Exército na região de Stalingrado, começou-se a realocar alguns para outras partes do território. Essa mudança visava uma distribuição mais eficiente das atividades laborais, direcionando os prisioneiros para instalações especiais nas proximidades dos já existentes gulags. Uma minoria permaneceu nos arredores de Stalingrado, imediatamente iniciando esforços para limpar e reconstruir a cidade. Os selecionados para a transferência eram, em sua maioria, transportados em vagões de gado, enfrentando irregularidades no fornecimento de alimentação ao longo de todo o percurso. Essa reorganização representou um capítulo adicional na complexa narrativa da condição dos prisioneiros do 6º Exército após a rendição em Stalingrado. Por conta desse transporte irregular e dificultado, uma outra grande leva de presos acabou falecendo. Apenas metade dos 30 mil homens transferidos conseguiram sobreviver. Não só os soldados comuns da Wehrmacht foram afetados, muitos oficiais e alguns poucos generais também faleceram nesse período. As mudanças. A partir do verão de 1943, os prisioneiros de guerra encontraram um alívio considerável com a chegada à União Soviética de suprimentos de ajuda dos Estados Unidos. Essa assistência, focada principalmente em alimentos básicos, acabou melhorando as condições de vida desses detentos, pelo menos daqueles que ainda estavam vivos, né? Dos 91 mil capturados, apenas 20 mil ainda respiravam. E como já citamos anteriormente, os soviéticos acreditavam que os alemães presos em combate seriam uma parte fundamental para a reconstrução da sua infraestrutura no pós-guerra, e isso, de certa forma, até já vinha acontecendo desde a captura, mas ainda sem a estrutura ou os recursos necessários para fazer isso de forma mais otimizada. Os soviéticos, porém, ainda deviam um julgamento minimamente justo para esses prisioneiros, e isso acabaria respaldando quaisquer decisões jurídicas que foram tomadas pelo governo futuramente. Então, assim aconteceu em 19 de abril de 1943. Os alemães poderiam ser condenados à morte ou ao trabalho forçado. Em 1947, tivemos mais uma alteração na legislação da União Soviética. As condenações por execução foram abolidas e a sentença máxima passou a ser a reclusão em campos de trabalhos forçados por até 25 anos. Durante esse período, a maioria dos prisioneiros, incluindo os menos de 20 mil remanescentes do 6º Exército, foram classificados como criminosos de guerra e condenados a trabalhos forçados, embora recebessem um salário mensal de 7 rublos para soldados rasos e entre 10 ou 30 rublos para oficiais. Esses prisioneiros voltaram para casa? Bom, como vimos anteriormente, a permanência desses prisioneiros sob custódia soviética se estendeu por vários anos. Indo além do término oficial da guerra em 1945, a dinâmica geopolítica da Guerra Fria influenciou diretamente a liberação desses prisioneiros, criando um prolongado período de incerteza por todo o território euroasiático. A libertação gradual dos prisioneiros começou após o fim da guerra, mas o retorno à vida normal era um grande desafio, viu? Muitos enfrentaram dificuldades de reintegração e tiveram problemas com traumas físicos e psicológicos. Aqueles que conseguiram retornar às suas casas encontraram uma Alemanha devastada pela guerra, adicionando uma camada adicional de complexidade ao seu processo de recuperação. Em 7 de outubro de 1955, ocorreu o marcante evento conhecido como o Retorno dos 10 mil, assinalando o repatriamento dos últimos prisioneiros de guerra da União Soviética. Essa data simboliza o retorno dos derradeiros sobreviventes da brutal Batalha de Stalingrado. Nesses dias, angustiadas famílias
aguardavam ansiosamente notícias dos seus entes queridos, maridos, pais e filhos que haviam desaparecido. Para muitos, o pesadelo chegou ao fim. Uma imagem emblemática de tudo isso, desse retorno, capturada na estação, retrata uma cena tocante. Uma menina, ao avistar o seu pai pela primeira vez, resgatado após ser capturado em Stalingrado quando ela tinha apenas 1 ano de idade. O retorno, no entanto, não conseguiu reunir mais de 250 mil de homens, somando-se aos 545 mil soldados dos exércitos romeno, húngaro e italiano, que não regressaram. Adicionalmente, aproximadamente 500 mil soldados do Exército Vermelho perderam a vida. A população, que contava 500 mil de almas em 1941, experimentou um declínio drástico, reduzindo-se a meras 35 mil em 1942. Bom, e assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like, hein? E também se inscrevendo no canal logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Valeu, até a próxima! Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações.